Olá, querido irmão, querida irmã, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro, e estamos prontos para mais um momento especial de estudo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Flávio Rosa, bacharelando em Teologia, graduado em Geografia e faço parte da comunidade Espaço Vida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Boa Vista, Roraima. Este estudo faz parte do material do nosso pequeno grupo Teu Abraço e tenho certeza de que o Espírito Santo vai nos conduzir em mais uma lição transgraduadora. Vamos orar juntos antes de começar? Pai querido, obrigado por este dia e pela oportunidade de nos reunirmos em Tua presença para aprender mais sobre Tua palavra. Que o Espírito Santo nos guie, iluminando nossas mentes e transformando nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nosso tema é Rejeitando a Fonte da Vida. Vamos mergulhar nas lições do Evangelho de João e do episódio de Cades Barneia, descrito no livro de Números, para refletir sobre a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo diante de desafios. Logo no início do Evangelho de João, temos uma declaração profunda sobre como o mundo reagiu à vinda de Jesus. João capítulo 1, versículos 10 e 11 diz: Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso nos mostra o quanto a humanidade, de maneira geral, resistiu à luz de Cristo, preferindo permanecer nas trevas da incredulidade. Não é diferente do que aconteceu com os israelitas em Cades Barneia, relatado no livro de Números, capítulo 13. Apesar das promessas claras de Deus, eles hesitaram em confiar nele. O que estava em jogo, tanto em Cades Barneia quanto nos dias de Jesus, era uma questão de perspectiva. No deserto, os israelitas tinham testemunhado o poder de Deus ao libertá-los do Egito, abrir o Mar Vermelho e sustentá-los com maná. Ainda assim, quando os espias voltaram da terra prometida, 10 deles enfatizaram os desafios. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Isso está em Números, capítulo 13, versículo 31. Apenas 2 espias, Josué e Calebe, mantiveram uma visão de fé, dizendo: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Está em Números, capítulo 13, versículo 30. O contraste é evidente. Os 10 espias confiaram apenas no que podiam ver, enquanto Josué e Calebe confiaram na palavra de Deus. Esse mesmo padrão de incredulidade foi visto no tempo de Jesus. Muitos esperavam um Messias político, alguém que libertasse Israel do domínio romano. Quando Jesus não atendeu a essas expectativas e, em vez disso, chamou o povo ao arrependimento e à entrega total, muitos rejeitaram a sua mensagem. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, lemos que, após Jesus declarar que era necessário comer sua carne e beber seu sangue para ter vida eterna, muitos discípulos o abandonaram. Aquilo era ofensivo demais para eles. E aqui surge uma reflexão importante. Como reagimos quando Deus nos desafia a confiar nele, mesmo que suas promessas pareçam difíceis ou incompreensíveis? A história de Cades Barneia e o ministério de Jesus nos mostram que a incredulidade não é apenas um problema do passado. Hoje ainda enfrentamos a tentação de confiar mais em nossas próprias percepções do que na fidelidade de Deus. A incredulidade, como vimos com os israelitas e os contemporâneos de Jesus, é um dos maiores obstáculos para experimentar a plenitude da vida que Deus deseja nos oferecer. Em João capítulo 1, versículo 5, está escrito: A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Isso nos lembra que a incredulidade não é apenas uma falta de fé, mas uma rejeição ativa da luz de Deus. Mas por que, afinal, tantas pessoas rejeitaram Jesus? Parte disso está ligada ao orgulho humano. Assim como os espias em Cades Barneia confiaram mais em sua própria avaliação do que na palavra de Deus, muitos no tempo de Jesus preferiram confiar em sua própria compreensão. O orgulho nos impede de depender de Deus e nos leva a buscar respostas apenas em nós mesmos. Agora, a pergunta que precisamos nos fazer é: como evitar cair nos mesmos erros? A resposta está em desenvolver uma fé sólida, fundamentada na palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo afirma:
A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando José e Calebe confiaram na promessa de Deus, eles não estavam negando a existência dos desafios em Canaã. Pelo contrário, reconheceram os obstáculos, mas escolheram acreditar que Deus era maior do que qualquer dificuldade. Outro ponto importante é evitar a presunção. Muitas vezes confundimos presunção com fé. Presunção é agir sem buscar a orientação de Deus, acreditando que estamos certos por conta própria. A verdadeira fé, por outro lado, é acompanhada de humildade e dependência. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Para rejeitar a dúvida e fortalecer a fé, precisamos nos lembrar das promessas de Deus. A fidelidade divina é a base de nossa confiança. Josué e Calebe se agarraram à promessa de que Deus entregaria a terra de Canaã a Israel. Essa mesma certeza nos ajuda a enfrentar desafios hoje. Além disso, buscar a orientação do Espírito Santo é essencial. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus prometeu: Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos dá clareza e força para perseverar. Vamos trazer isso para os nossos dias? Vivemos em um mundo cheio de incertezas, onde muitas vezes as circunstâncias parecem nos levar a duvidar das promessas de Deus. Pode ser um problema financeiro, uma dificuldade familiar ou até uma doença inesperada. Nessas horas, somos tentados a olhar apenas para os gigantes à nossa frente, como os espias incrédulos fizeram. Mas Deus nos chama a ter uma fé como a de Josué e Calebe, uma fé que vê além das circunstâncias e confia plenamente nele. Além disso, enfrentamos desafios em relação à nossa fé na Bíblia. Vivemos em uma época em que a palavra de Deus é constantemente questionada, seja pela ciência, pela filosofia ou pela cultura. Mas como está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nossa confiança não está nas circunstâncias visíveis, mas no Deus que é fiel às suas promessas. Querido irmão, querida irmã, que possamos aprender com os erros do passado e escolher confiar em Deus, independentemente das dificuldades. Como Josué e Calebe, que possamos declarar: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, porque com Deus somos mais do que vencedores. Vamos encerrar este momento em oração? Senhor, obrigado por Tua palavra e por nos lembrar de que Tu és fiel. Ajuda-nos a rejeitar a dúvida e a confiar plenamente em Ti, mesmo quando enfrentamos desafios. Que o Teu Santo Espírito nos guie e nos fortaleça para vivermos uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta mensagem em seus grupos do WhatsApp e nos ajude a evangelizar e antecipar a volta do nosso Senhor Jesus. Irmão e irmã, muito obrigado por estar comigo neste estudo. Não se esqueça, Deus tem mais para nos ensinar na próxima lição. Então, não perca, que o seu dia seja repleto de bênçãos e que a luz de Cristo brilhe sempre em sua vida. Até a próxima!